Então, amados, está claro esse ponto que Deus é soberano, Ele é Senhor e não tem dificuldade nenhuma a respeito de nada, inclusive, de nada, que ninguém pode frustrar os planos de Deus, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Lembra aquele texto de Isaías? Lembra de Romanos 8:18, que Deus age em todas as coisas, né? Naum capítulo 1 verso 3, que Deus tem um caminho no meio da tormenta. E a gente poderia pegar muitos versículos que vão mostrar que Deus ele está assim de uma forma tranquila, mas tranquila mesmo. Eu nunca vi nos atos de Jesus ele demonstrando preocupação, ansiedade, dificuldade, meio perdido. E agora? O que a gente vai fazer? Nunca, amados, nunca. Jesus sempre sereno, convicto, independente. Os discípulos sim, se apavoravam, e agora Jesus, o outro queria resolver na espada, mas né? Jesus, calma, tá tudo certo. Nem quando foi tentado no deserto também, né? Em nenhum momento, Céu na palavra, de boa. em nenhum momento nós vemos Jesus assim apavorado, mas sempre manso, equilibrado, controlado, sabendo exatamente, amados, que tudo ia ser feito, toda a convicção. Vou ser entregue na mão dos principais sacerdotes, vou morrer assim assado, vou ressuscitar no terceiro dia, tudo tranquilo. Os discípulos se apavoravam, aquela agonia toda, aquela agitação, e Jesus lá sereno, manso. Ele disse: aprenda de mim, sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Naquela parte que estava no Getsemane lá. Orando, ali orou em agonia. Né? De agonia, né? Essa foi a única vez que foi. Mas ali, Jefferson, não é que mostra essa preocupação de Jesus ou tal. A humanidade de Jesus aflora ali, porque imagina você, meu amado, um ser humano, que era a condição de Jesus na ocasião, a condição que ele assumiu de ser humano. Um ser humano está prestes a carregar sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade. Dá para imaginar um negócio desse, irmãos? Então, inclusive o seu corpo soa sangue, né? Ele ora mesmo assim de uma maneira intensa. Então a humanidade de Jesus, o corpo humano de Jesus sentiu esses efeitos. É muito complicado. A Bíblia diz que o principado e a potestade estava sobre os ombros de Cristo. Então é nesse sentido. Mas mesmo assim, e ele ora a Deus e dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, né? Ou a morte dessa forma. Todavia, seja feita conforme a tua vontade. Então olha que equilíbrio, irmão. Olha que harmonia. Mesmo porque, humanamente, ninguém quer sofrer. Lógico que não, né? Então, ele expressou e nos ensina, inclusive, em nós falarmos das nossas angústias, dificuldades, tristezas para Deus, mas sempre de confiar em Cristo, confiar no Pai, no caso de Cristo, confiar no Pai. Não, todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. A minha vontade é essa, mas seja feita a tua. Mas Jesus, ele é visto sempre dessa forma. Lá no Apocalipse capítulo 4, a visão que João tem é de ver Deus assentado no trono. Simples assim. Capítulo 5, com um livro na mão, né? Com muitas coroas. O que isso representa? Representa que Deus está imóvel no trono, governando a história. E está na mão dele o final da história, que é o livro com 7 selos. Cada desenrolar vai mostrando no final os acontecimentos, né? Então, tanto é que o Cordeiro pega da mão do que estava sentado, que é o Pai, esse livro, que é o único que é digno de desenrolar, desvendar aí os acontecimentos dos últimos dias, que é o Apocalipse, né? Mas Deus está lá, com muitas coroas, reinando, Senhor no trono, sereno, tranquilo, governando tudo, mostrando o que vai acontecer. Não se desesperem, viu? Quando vocês forem lançados na prisão, vocês vão receber aí uma tribulação de 10 dias. Calma, não esquenta não. Vai ser livrado da hora da tribulação. Persevera até o fim, vou dar a coroa da vida. Então ele vai dando instrução, ó, vai acontecer isso, vocês não se desesperem. Jesus fazia isso com os discípulos já. Não se desesperem, vai acontecer isso aqui, não se desesperem. Vou estar com vocês.
Aí ele deu, inclusive, ele fez essa promessa para nós, não foi? Ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha só, amados. Então ele é soberano, ele é Senhor. Apocalipse, então, capítulo 4 e 5, mostra essa cena. Deus governando o universo. Né? Deus fazendo tudo o que ele tem que fazer, do começo ao fim. Apocalipse é justamente a declaração disso tudo que a gente está falando, de que toda a história bíblica e mundial, bíblica, a revelação bíblica, vem mostrando, irmãos. Que ele disse desde o começo lá: não se preocupa não, estou edificando um povo, vou salvar vocês, o império do mal vai ser desfeito, o pecado vai ser resolvido, tem novos céus, nova terra, tem uma nova humanidade, estou refazendo um novo povo em Cristo, tudo tranquilo, a vitória é nossa e acabou. Simples assim, não é? Simples. Então a gente às vezes não toma posse aí dessas verdades. Capítulo não, meu Deus, só a Bíblia, não é a Bíblia que eu estou lendo aqui, é o livro, página 38, que vem antes da 39. É porque não tem o número 38. 39, uma antes. Pode ser? Meu livro não tem. Então, página de número 38, as coisas de Deus só podem ser conhecidas pelas Escrituras. Vou fazer um resumo aqui. Vocês já deveriam ter lido isso em casa, né? Então eu não vou ler, porque eu quero inclusive depois entrar aqui se der ainda tempo hoje, na página 43. Mas aqui é o seguinte, irmãos, inclusive eu já falei isso, acho que na aula retrasada. Ou foi na primeira ou foi na segunda aula. Sobre verdades espirituais, sobre características e demônios, sobre essa verdade espiritual e invisível. Só a Bíblia tem autoridade para nos informar a verdade, tá certo? Nenhum escrito, nenhum outro livro pode nos trazer alguma informação digna de confiança, amados. Só a Bíblia é o que vai nos dar informação. Agora, o problema que nós achamos é que a Bíblia não detalha um monte de coisa. Só que a Bíblia não é escrita para atender a nossa curiosidade, tá certo? A Bíblia tem um propósito de mostrar para nós aquilo que Deus quer mostrar para nós e acabou. É simples assim. Então tem coisas, amados, que de fato nós não vamos saber. E aí tem gente que quer atender essa curiosidade e aí fica recorrendo a, por exemplo, como nós já falamos, ao espiritismo, ao satanismo e outras religiões que têm aí outras ideias, que vai lá dar nome à entidade, vai falar que a entidade tem essa característica, tem aquela característica e tal, e tem lá o Exu Caveira, aí tem o Sete Flechas, tem o Tranca-Rua, o Maria Mulambo, o Zé Pilintra, e o Pombagira, e sei lá o que, e acha que essas coisas, irmãos, a Bíblia não traz esses termos, tá certo? A gente depois vai ver aqui, nessa questão, inclusive, de atribuir a demônios tudo quanto é comportamento humano. Aí tira a responsabilidade humana, porque esses ensinos vêm justamente do paganismo, dessas religiões aí. Então nós ficamos com a Bíblia, apenas com a Bíblia. Ah, não, mas isso aqui, o que... Não sei, a Bíblia se cala aqui, eu também me calo. Não vou aqui enfeitar o pavão, inventar nada. Não é, irmãos? Então tem alguns assuntos, e esse é um deles, ou seja, a batalha espiritual, o que a Bíblia revela a gente sabe, o que não revela a gente também deixa para lá. Né? Não vamos inventar. Então, cuidado com esses livros aí que são vendidos aos montes, né? A revelação do inferno, que o cabra foi lá no inferno tem bastante. E viu não sei o quê. Nossa, isso vende aos montes, irmão. Vende aos montes. Isso para mim é mentira. Falo sem medo de errar. A forma que é relatado, que fulano estava lá e que viu o pastor não sei das quantas lá, que morreu e não sei o que tem. Primeiro que a Bíblia diz que não é bem assim. Não é? Não pode ver mortos, né? É complicado, né? Algumas supostas revelações. Então, quando entra nessa área, tá certo? É aquilo que a Bíblia mostra, aquilo que a Bíblia ensina e acabou, irmãos. E vende aos montes e as pessoas passam como doutrina. Experiência pessoal não pode virar doutrina, jamais, amados. Esses dias, semana passada, um rapaz, ele falou, olha, André, isso aqui é pecado mesmo, tal, esse comportamento, porque o pastor disse que o Espírito Santo falou para ele
que é assim, assim, assado. Eu falei, oh meu Deus. Ô irmãos, não tem como. Foi impossível. Falou, André, mas você tem discernimento de tudo? Você é o que é o secretário da Trindade para saber de tudo assim? Não, é simples. A Bíblia ensina que não há possibilidade daquele ensinamento, aquela suposta revelação do Espírito Santo, possa ser verdade, porque a Bíblia contradiz o que ele afirmou. É simples assim, irmãos. É simples. Tá certo? Para que vocês saibam o que é, que ele disse que esse pastor disse que o Espírito Santo disse para ele que era pecado o homem de Deus usar barba. Usar barba? É? A minha está ficando até meio branca. Não, veja bem, isso é uma coisa. Se eu trouxer outras declarações e que é doutrina nessa igreja, é doutrina, isso é oficial, irmãos. E quem não faz é disciplinado. Eu estou trazendo, lógico, esses negócios um pouco mais extremos, né? Belém é assim, né? Hã? Na do Belém. Sei não. Você não pode brigar com... Não, eu não sei. Tem uma aí, Sei de nada, eu não. tem uma aí que nem bigode pode usar. É verdade. O irmão perguntou, né? Disse assim, bigode é pecado? Você acha que Deus vai deixar que nasça pecado todo dia debaixo do meu nariz, irmão? Então, mas deixa pra lá, o que eu não quero nem entrar nessas coisas não, que isso pra mim é coisa fútil, é coisa que não vale nem a pena de discutir, irmãos. Tá certo? Eu acho que o Evangelho, não tenho certeza que o Evangelho, a preocupação são coisas assim muito mais importantes. Essas coisas são fúteis, é decisão de homem, é decisão de igreja que decidiu se comportar dessa forma. O que não pode é pôr Deus no meio. Tá certo? Não, aqui a gente faz assim porque a gente crê assim. Tudo bem, mas não diga que a Bíblia ensina, não diga que o Espírito Santo falou, não diga que... Não ponha Deus no meio. Não ponha Deus no meio, pelo amor de Deus, muito menos eu. Não, mas o André disse, eu nada. Se você, procure lá na Bíblia, veja lá se a Bíblia ensina isso ou não. A questão que eu estou querendo trazer com esse exemplo é que assim, amados, não tem como ter nenhuma suposta revelação se a Bíblia ela contradiz aquilo, ou se a Bíblia não traz uma clareza sobre aquilo. Nós não afirmamos como uma doutrina, como uma verdade. Pode ser que haja uma experiência pessoal daquela pessoa, sim, mas fica na experiência dela. Né? Essa é a questão. Experiência já diz, é pessoal, é minha. Isso nem se repete com o outro, nem serve para o outro, e nem eu posso querer que o outro acredite dessa forma, porque é minha experiência. Então como que eu posso falar assim, não, a experiência que você teve, você não teve? Como que eu posso falar isso? Não posso, você até pode ter tido. Agora, dependendo do conteúdo, eu falo, opa, é difícil aqui ser manifestado por Deus, dependendo da ocasião. O que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte, só as escrituras sagradas, só a Bíblia tem autoridade para afirmar a respeito desse assunto, tá certo? Então, cuidado com esse negócio de dizer que tem demônio, nome tal, tem o Leviatã, oh meu Deus, esqueci, tem que, já umas 2, 3 vezes fui falar isso para vocês e acabei esquecendo, porque o satanismo 41 aqui, vai falar de aonde? Na página 41. 4.1, isso, lá em cima. Isso, varão. Então, deixa eu ver se eu acho aqui uns que eu quero, que são mais conhecidos. Lá em cima, Jefferson, tem certeza? Na página 41. Tá, isso. Asmodeu, isso, Beuzebu, Nosferatus, e aí tem o Leviatã, tem um monte aí mais. Só que essas declarações não são bíblicas, não são dignas, tá certo? De aceitação, de verdade. Então isso aqui, até mesmo se vocês forem ler, vocês vão ver que de fato o autor está combatendo isso, que é o que eu estou tentando resumir para vocês aqui. Se vocês não leram, depois leiam, tá? Mas é justamente isso que o material traz, é o que eu estou trazendo para vocês. Amados, não tem como. Não tem como a gente aceitar isso como verdade, tá bom? Nós ficamos na simplicidade do que a Bíblia traz sobre esse assunto. É simples assim. A Bíblia tem coisas que não vai trazer para nós e não adianta. Tudo bem, meus queridos? Acho que aqui, lógico que vale a pena vocês lerem. Eu só não estou com muito tempo aqui de comentar tudo, né? Página 43, que é o que eu quero dar um pouquinho mais de destaque aqui, que eu acredito que seja importante demais e a gente não pode deixar de comentar isso. É a página 3. Lembrando, irmãos, que se a gente voltar lá no comecinho, na segunda aula, foi na primeira mesmo, na página 33,
a gente está falando aqui de 4 princípios fundamentais. O primeiro foi, Deus é soberano. O segundo princípio fundamental para esse assunto, só as Escrituras revelam, de fato, tá certo? A verdade. Terceiro princípio, é esse que nós vamos ler agora. Ou seja, o homem é um ser caído e debaixo do juízo de Deus. Então a gente vai falar aqui, na verdade, sobre várias consequências, várias dificuldades que o homem tem, que necessariamente a grande maioria dela não tem nada a ver com ação demoníaca. Porque da batalha espiritual que tem, é assim, foi o demônio que gerou isso, foi o demônio que fez isso, vê demônio em tudo quanto é lugar. Meu. E com isso, o que faz? Tira a responsabilidade do ser humano. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, né? Talvez até bobo, mas isso eu já vi algumas pessoas falando de outras pessoas que pegaram assim o diabo e colocaram a culpa nele, ele era inocente, naquela era inocente. É assim, rapaz, o cara caiu lá no adultério. O que aconteceu? Foi o diabo, foi o cão. Foi o diabo. Foi o diabo, então. O diabo que te arrastou assim, pegou, vem, não vou não, vem, não vou não. Aí te arrastou, aí foi lá com a mulher no motel, aí foi o diabo, foi o cão. Foi a pomba gira. Irmãos, isso é uma desculpa mais esfarrapada que tem. Quando a gente quer colocar culpa nos demônios a respeito dos nossos pecados, a gente nunca vai tratar o nosso caráter. Tá certo? Nunca vai tratar o nosso caráter. Não, você é um cão, é o cão nada, irmão. É o pecado na vida da pessoa. É o caráter dela que precisa ser transformado. É Jesus que precisa transformar essa vida, libertar da própria velha natureza dela. Claro que há ocasiões que o demônio ou demônios oprimem aquela pessoa, se apossam daquela pessoa e ela faz algumas coisas, pode ser. A gente chama de possessão demoníaca, que não é o caso, que a gente ainda vai tratar na aula que vem. Possessão demoníaca é uma coisa. Quer ver, muito crente, eles quebram a cara, às vezes vai evangelizar pai de santo, alguém quer expulsar demônio de pai de santo. Um monte de pai de santo não é endemoniado, irmãos. É simples assim, vai lá e quer expulsar. Aí toma uma bifa na orelha, só o cão nada, o cara que ficou com raiva deu uma mãozada mesmo. E não tinha cão nenhum na história, né? Então muitas vezes nessa questão de que a gente atribui tudo ao diabo, tudo ao demônio, o demônio está fazendo isso, o demônio não sei o quê. Eu vi um dia acho que era a mãe do menino ainda, tentando expulsar o demônio do menino. Eu falei, meu Deus do céu. E não tinha demônio nenhum, o problema era esse. Quer dizer, o problema, nem esse era o problema. O problema é que aquela mãe não estava reconhecendo que ela não estava educando o menino direito. Esse menino demoniado, esse menino não sei o quê. Dá uma vontade assim santa, irmão, de pegar essa irmã. Senhor, minha amada, vá ler a Bíblia, vá se converter. Você não está vendo que o menino é fruto, é resultado da sua negligência como mãe de educar? Demônio que é? Demônio acho que é você. A questão aqui, amados, que nós vamos ler a partir de agora é nesse sentido, tá bom? Vamos lá? O homem é um ser decaído e debaixo do juízo de Deus. Não podemos colocar tudo na conta do diabo, hein? É o que eu escrevi aqui. Um terceiro princípio fundamental para colocarmos o assunto da batalha espiritual, estão acompanhando aí na leitura? Então, na perspectiva correta é lembrarmos do verdadeiro estado da humanidade diante de Deus, né? Creio que na raiz de uma demonologia defeituosa e inadequada, ou seja, do estudo, né, desse assunto de demônios, como correta acerca da extensão dos efeitos do pecado da natureza humana e do estado do homem diante de Deus. Em outras palavras, falta o conceito bíblico de que o homem é um ser decaído, moral e espiritualmente debaixo do juízo divino, do justo juízo divino. Uma das grandes disputas durante a Reforma Protestante tratou sobre a natureza e a extensão do pecado original. Ele afetou Adão somente ou todo o gênero humano? A vontade do homem decaído é ainda livre ou escravizada do pecado? No século V, Pelágio, que foi um homem lá que criou uma doutrina lá, ou pelo menos difundiu uma doutrina, havia debatido ferozmente com Agostinho, que é outro teólogo, sobre este assunto. Agostinho mantinha que o pecado original de Adão foi herdado
por toda a humanidade, e que mesmo que o homem caído retenha a habilidade para escolher, ele está escravizado ao pecado e não pode não pecar. Estão entendendo até aqui? Tá mesmo, irmãos? Tá? Então, o que Agostinho falava é o seguinte: a natureza do homem é pecadora. Tá certo? É pecadora. Então, o homem, o que ele não pode fazer é não pecar. Quando o homem peca, está expressando a sua natureza. É pecador. A gente não está falando de homem demoniado. De que o demônio lá está tentando o cidadão. Certo? O demônio está dando uma empurrada. Não. O pecado, a natureza pecaminosa do homem faz com que ele peque. Ele não pode fazer outra coisa a não ser pecar, irmãos. É natureza. Não é? O que a goiabeira produz? Não pode produzir um jambo? Uma pinha? Uma siriguela? Não? Uma mangaba? Essas frutas a gente não acha tão fácil, né? Siriguela é assim. Não pode, por que não pode, irmão? Espera-se e só vai encontrar em uma goiabeira goiaba. É da natureza dela. Não pode fazer outra coisa. Nem que ela queira. Não pode. O homem, o ser humano, ele peca por natureza. Ele é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Isso é uma pergunta? Sim. O ser humano peca porque é pecador ou é pecador porque peca e se torna pecador? Peca porque é pecador. Ele peca porque é pecador mesmo. Que é da natureza. Então tá. Então o que ele pode fazer é pecar, não é? Então a gente está aqui, na verdade, tratando da doutrina do pecado, que vai falar que o ser humano, a partir de Adão, e todos os seres humanos herdaram a natureza adâmica. Isso está escrito em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Vamos ler o texto? Percebam que nós estamos falando de um assunto e nós temos que entender de outras doutrinas, irmãos, bíblicas. Quando não se chama essas doutrinas bíblicas para o assunto, a gente não tem condição para compreender. Então a gente precisa entender essa doutrina da salvação, por exemplo, que Jesus salvou-nos. Do que Jesus nos salvou? Do poder do pecado, não é? Jesus nos salvou, nos comprou, nos selou, nos resgatou e somos propriedade dele. Não é isso que a Bíblia ensina, amados? Sim ou não? Sim. Não é? Então tá, a doutrina da salvação vai dizer que nós somos propriedade de Deus. Se nós somos propriedade de Deus, Satanás já não tem mais nenhum poder sobre nossa vida. Correto? Vocês concordam? Não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Nenhum. Aí a gente ouve uns termos assim, você deu brecha e o diabo tem legalidade na sua vida. Amados, por mais que nós pecamos, porque nós pecamos ou não pecamos. Então que conversa é essa? Que a gente peca e o diabo tem legalidade sobre a nossa vida e aí Deus dá permissão para o diabo fazer um monte de coisa ruim na nossa vida. É complicado esses negócios. Eu fico imaginando assim, meu filho peca, 11 anos ele tem, ele peca. Meu filho, imagine só a cena, para ver se a gente consegue comparar isso, se Deus pode fazer um negócio desse. E eu estou pegando eu como uma pessoa injusta, uma pessoa pecadora, limitada. Eu, André, ser humano e pecador. Imagina só se eu faria isso. E depois a gente vai ver se Deus santo, perfeito e tal, se em mim não é aceito, imagina. Então eu, um pai, meu filho, ele erra, ele peca, ele mente. Ele, sabe, pega alguma coisa que não era dele, lá na casa da tia dele, viu lá, gostou e pegou e tal, e trouxe para casa. E falou, não é possível? Olha o que você fez. Eu não te ensino isso? Você roubou? Você deu legalidade agora para o meu castigo. Qual vai ser o castigo meu como pai? Vou levar você até o traficante, vou falar para ele dar uma surra muito grande em você, te deixar arrebentado, porque você deu legalidade. Qual pai faria isso, irmão? E por que nós achamos que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando um de nós peca,
ele fala assim para o demônio, vai lá e acaba com o negócio dele, acaba com a vida dele. Irmãos, nós não conhecemos Deus. A gente está projetando a nossa humanidade e a nossa cabeça pecaminosa e ídolos que nós conhecemos lá no passado, porque os deuses de muitos povos eram o seguinte: o cara fez alguma coisa errada, ele provocou a ira dos deuses, os deuses foram lá e acabaram com tudo, acabaram com a cidade, mandaram praga. E a ideia que a gente tem, quando o cara não vai dar o dízimo, o que Deus faz? Devorador, vai lá. Libera todo mundo. Vai lá, devorador, cortador, migrador, pulgão. Até o pulgão Vai todo mundo, vai lá. Ele não deu dízimo. acaba com ele. O filho dele agora, vai lá demônio, põe enfermidade. O que ele não deu na igreja, ele vai gastar na farmácia. Pô, eu já vi essas conversas. Vocês nunca ouviram? Muitas vezes. Percebe um equívoco, irmão, muito grande? Da onde tiraram esse negócio, pelo amor de Deus? Da Bíblia que não foi. É os que eu já ouvi falar, pastor. Professor. Só desculpa, eu não estou dizendo que não é para dar dízimo, não. Viu? Dá de dízimo, trízimo, sei lá o que você quiser, dê tudo. Eu não estou nem aí. Não. O problema é de quem faz e quem não faz. Eu não estou ensinando essas coisas, não. Eu só estou dizendo que há um... Desculpe, daqui a pouco o irmão continua. Eu só estou dizendo, amados, que tem ensinos que eles não são bíblicos. Tem ensino que é absurdo, que distorce quem Deus é, o caráter de Deus. As pessoas estão colocando um Deus que é a ideia e a projeção deles, não é o Deus das Escrituras, não. Não tem como ser. Desculpe, irmão, pode falar. Eu já ouvi o pastor falar que o crente que não paga dízimo, ele é ladrão, e o ladrão Eita. não erra no reino de Deus. Meu Deus. Ai, eu vou isso direto. Pois é. Então, complicado. Em matéria chamada hermenêutica, eu acho que tratamos esse negócio, né? Essas questões de pegar textos, inclusive Antigo Testamento, né? Fazer essas interpretações. Então, assim, é falta de conhecimento básico. Estou falando profundo, não. Básico da Bíblia para afirmar essas coisas. Infelizmente, muitos pregadores e pastores e líderes não estudam a Bíblia como deveria, né? Então, aí vai afirmando essas besteiras e aí eles vão, inclusive, põe Deus no meio, diz que Deus falou, diz que é a palavra de Deus. Deus disse, eu não tenho nada a ver com essas coisas aí, não. Aleluia. Então, vamos lá. Tudo bem, meus queridos? Então, nós paramos aonde que eu não lembro? Ah, tá. Por outro lado, encontraram aí? Então, a gente está falando aqui sobre... não, desculpa, eu pedi para ler o Romanos, capítulo 5. Olha aí. Versículo 12. 12 em diante, viu? Em diante. Só para a gente ver essa condição humana. Então, é que a gente precisa, amados, tratar mais o caráter das pessoas do que ficar expulsando demônio onde não tem, né? Então, o casal lá está numa dificuldade enorme, uma brigaiada enorme. A gente fala, vocês têm que fazer campanha de oração para tirar esse demônio. É claro que pode ser que haja também algum capiroto lá provocando alguma discórdia e tal, mas, irmão, é caráter. Mas é mais fácil, né? A gente fala assim, faz 7 dias de oração das 11 à 1 da manhã. É mais fácil isso aí do que chamar o casal, discipular, ver o que está acontecendo. Você tem que ser mais humilde. Você casou para ajudar a sua companheira. Você precisa saber que ele é o líder da casa. Você não pode ser a mandona querer mandar. O homem nenhum suporta ser mandado, irmão. Não é. A mulher ela até manda, mas o homem não pode saber assim, então. Compartilhar, né? Não pode, Porque na verdade, irmão, não. A mulher, a mulher tem um poder de influência enorme. Vocês acham que é à toa que Deus disse para a mulher assim, se submeta ao homem? Vocês acham que é à toa, irmão? Lógico que não. O poder que a mulher tem sobre o homem de manipulação é enorme. É um negócio assustador. Até parece ser do outro mundo. Eu não estou brincando, estou falando sério mesmo. Isso é certo. O poder que a mulher tem, isso a história mostra, a Bíblia mostra, tá certo? Então, quando diz que é para ela se sujeitar mesmo ao homem. Eu não estou falando de... A gente já tratou, é por isso que eu estou colocando aqui, porque a gente já sabe, você já sabe qual é a minha opinião sobre isso, que o homem não é superior à mulher, que a mulher não é serva do homem, não é nada disso. Isso aqui a gente já tratou em muitas outras aulas, né? Se tiver alguma dúvida, depois vocês me comuniquem e eu tento explicar, porque às vezes eu coloco assim solto e falo, professor, então você é machista? Você acha que a mulher é inferior, que a mulher tem que obedecer ao homem? Não, a gente já tratou aqui, biblicamente, que existe uma sujeição mútua. O homem é submisso à mulher, a mulher é submissa ao homem. Né? Mas a questão é,
Então, às vezes, a gente tem que lidar com essa questão do discipulado, de caráter moldado mesmo. Isso dá um trabalho enorme. É mais fácil você falar, você faz uma campanha, pegar um óleo e colocar na cabeça dele, sai demônio da discórdia, sai não sei o quê. Irmãos, é caráter. É a velha natureza, desgraçada do velho homem que ainda está lá no crente, que não foi discipulado, que não cresce em Cristo, que não se sujeita ao Espírito Santo, que não se alimenta da palavra de Deus, que não se parece com Cristo, só é um religioso, que tem o mesmo pensamento, desejo, sentimento do velho homem, de qualquer pessoa que não professa Cristo. Então é mais fácil para o pastor, para o líder resolver dessa forma, orando, eu já orei, faz a campanha e tudo vai se resolver. Irmão, o negócio é um pouquinho mais trabalhoso, muito mais trabalhoso, né? Do que esse negócio. Enquanto houver uma transformação, não adianta. Amados, eu jamais estou dizendo que a gente não deva orar. Oração indispensável. Em todas as ocasiões da vida, nós devemos orar. A questão é que tem caso que não é só de oração. Tá certo? É de ensino bíblico. É de correção. Nós corrigimos, irmãos, os nossos filhos. Ensinamos para eles assim, ó, não é assim. É assim, eu dou exemplo. Eu mostro para ele, mostro consequência, vai corrigindo, vai acertando, né? Enquanto isso a gente também ora, lógico. Eu não estou dizendo que não, então não vamos orar, não. Só que, irmão, não tem receitinha mágica, não. Não é 7 dias no monte, não. Não é 7 dias na vigília, não. Não é 7 quarta-feira, 21 a quarta-feira, campanha de Daniel, as muralhas não sei das quantas. Novena. É, uma novena, mais ou menos, né? Porque é da religião. Só muda o nome. Sim, irmãos, claro que é. Só muda o nome. Então, na verdade, a gente percebe que na nossa prática nós somos religiosos e o evangelho não tem nada a ver com religião. Não é mais uma religião que é melhor do que as outras. Não é uma religião que não tem imagem, que não tem pipoca, que não tem galinha preta, que não tem isso. Não tem nada a ver, irmão. Evangelho é o convite do Criador para que a sua criatura volte a ter a comunhão com Ele, reconcilie com Ele, viva uma vida com Ele. Isso é evangelho, irmãos. É isso. Agora, nós fizemos do evangelho uma religião. Eu acho muito interessante lá na minha terra, quando vai fazer o convite para aceitar Cristo, né? Aí, aqueles religiosos assim, dizem assim, não quero entrar para a lei dos crentes. É isso mesmo. É o que se vê, né? A lei dos crentes. Não é a lei dos crentes. Virou crente. Né? Vira lobisomem, mas crente eu nunca vi virar. Lobisomem, nós somos transformados em uma nova natureza que andamos com Deus, desfrutamos da comunhão com Deus, amados. Nós vivemos uma vida de adoração a Deus na vida, não é dentro de igreja, não é com regrinha de pode e não pode, é essa paranoia. Pode isso, pode aquilo, pode isso. Aí o crente sempre fica preocupado, aliás, ele quer saber o seguinte, sabe por que ele quer saber assim, se isso pode ou não pode? Porque ele quer saber até onde ele pode ir. Ele sempre quer andar assim na linha fina do pecado. Ele quer ir no extremo. Né? Isso eu posso, isso eu não posso. Isso. Mas se eu pudesse. Andar no limite. Mas se isso não fosse pecado. Não é assim, irmão? Você tem sorte que eu sou crente, hein? Se não fosse crente... Não tem uns assim, irmão? Se não fosse crente... Quer dizer, né? Se Deus desse uma brechinha, eu ia lá e resolvi isso aqui agora. Né? Se eu encontrasse algum texto na Bíblia. Se isso não fosse pecado. Irmão, revela uma natureza que não foi transformada. Porque não é que nós não pecamos mais. A questão é que a gente odeia o pecado. Não é só não pecar, é odiar o pecado. É que tudo que é pecado para nós é avesso, é rejeitado, é nojento, irmãos. Dá ânsia para nós. Só na possibilidade de praticar daquele ato, porque o Espírito Santo que habita na nossa vida faz-nos ter esse sentimento, porque é o sentimento dele, é o desejo dele. Nós desejamos tudo que Deus deseja, nós odiamos tudo que Deus odeia. A injustiça, o pecado, a violência, a desigualdade... Tudo isso para nós, é por isso que eu não tenho como entretenimento ficar vendo uma televisão e só tem desgraça, sabe? Da Atena, o outro lá, coitado, morreu, o Marcelo Rezende lá, o Corta Pra Mim lá. Foi amaldiçoado, né? Sei lá. Porque tem crente que amaldiçoou outro mesmo, né? Tem mesmo. E aí,
que acontece? Não há prazer nisso, irmãos. Não há como. Então a gente, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Não, minha natureza é outra. Isso aqui honra a Deus, isso aqui não desonra a Deus. É assim que a gente deve lidar com as coisas. Isso aqui glorifica a Deus, isso aqui não glorifica a Deus. É bem diferente do pode e não pode, né? Isso aqui vai revelar a minha nova natureza? Essas perguntas que a gente deve fazer diante das situações do comportamento. Percebam então que nós estamos lidando aqui na batalha espiritual muito mais com nós mesmos. Acho que alguém disse, não sei se foi o Jefferson, o Gálatas 5, 16, 17, né? Que a velha natureza e a nova natureza, não é isso? Não, o espírito combate contra a carne e esses opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Foi tu, varão. É essa aí, do Gálatas 5, 16, 17. Lutar contra a carne e o sangue. Tá, Efésios. Então, isso, Efésios. Mas deixa eu pegar Gálatas 5, 16, 17. Então é isso. Essa batalha que nós temos conosco, irmãos. Eu vou chegar nos demônios ainda. Eu sei que vocês querem saber dos demônios, demoniado, possessão demoníaca, essas coisas todas, né? Mão para trás, aquela coisa toda. Mas eu estou tratando até agora de nós, Bíblia, consciência, entendimento, pecado, natureza pecaminosa. Isso sim é muito mais preocupante, porque é a partir do entendimento, amados. E o Evangelho preocupa-se muito mais com o nosso entendimento transformado, tá certo? Para que a gente compreenda a verdade de Deus sobre essas realidades. Muito mais. Então, essa matéria frustra pelo título que traz. Batalha espiritual. Eita, vai falar de tudo quanto é demônio. O que faz, o que não faz, o demônio que faz isso, o demônio que faz aquilo. Não, irmão, não é essa a proposta dessa matéria. Eles já estão percebendo, lógico, quarta aula não é possível, né? Tem alguns até se frustrando, dizendo, eu pensei que a gente ouvir tanta coisa aí. Não vai não, de mim não. Mas foi de outro professor. Que queria ensinar aquilo que não é bíblico, né? E atrai mesmo, dá um negócio assim...